Boa noite, colegas da odontologia e amigos aí das redes sociais. Com muita honra que estamos aqui hoje de novo no podcast. O meu nome é Janaína Gomes, eu sou dentista aqui em Porto Alegre, fui da diretoria do Sindicato Soergues e participamos de algumas atividades e ações aqui no município e no Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho a honra de chamar aqui um colega nosso, Dr. Marcelo Saldanha, que é de Juí. E vamos fazer um bate-papo aqui. Boa noite, seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Como o senhor está? Boa boa noite a todos. Estou bem, muito obrigado pelo convite. Espero que seja um bate-papo onde a gente pode trazer algumas coisas da odontologia, o que que aconteceu, o que está acontecendo, o que que vai acontecer com a odontologia também, né? Isso. Passado, presente e futuro, então. Então, Marcelo, eu queria que tu se apresentasse assim, falasse um pouco da tua trajetória e como que tá, onde que é o teu campo de atuação, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Pode ser? Muito, pode ser sim. Bom, eu sou formado na Universidade Federal de Santa Maria, eu me formei há 25 anos, em 1999, entendeu? E desde então eu trabalho numa área bem específica do diagnóstico. E no anos 2000, quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar nos primeiros PACs, eu não sei se você lembra, que eram os programas de assistência comunitária, antes do PSF ainda. Sim. Eu trabalhei numa cidade chamada Miraguaí, que é 600 quilômetros de Porto Alegre, distante. É uma cidade onde tem uma das maiores reservas indígenas do Brasil, que é a reserva indígena do Guarita. Então, eu trabalhei em Miraguaí por 6 meses e depois, nos anos 2000, 2000 e 2003, por 3 anos, eu trabalhei nos primeiros PSFs indígenas que o governo, então, na época, o governo Fernando Henrique encampou. Era uma solicitação mundial naquela época que fosse dada uma assistência aos indígenas que estavam realmente desamparados naquela época. Então, o governo Fernando Henrique, através do ministro da Saúde, então José Serra, eles começaram a desenvolver os programas de saúde da família. E os programas de saúde da família indígena foram tratados por dois entes, então, naquela época, que era o Projeto Rondon, ao qual eu me inseri, e a Fundação Nacional de Saúde, que fazia toda a parte de logística para o Projeto Rondon. Então, nós trabalhamos em 2001, 2003, em 2002, 2013, em 9 reservas indígenas da Reserva Indígena do Guarita, que são mais de 5 mil índios caigangues e pouco mais de 300, 400 guaranis. Então, foi uma experiência espetacular naquela época trabalhar, e eu posso ficar o dia inteiro aqui falando para você como é que era trabalhar lá, que era muito legal a experiência. Então, essa parte do diagnóstico que eu comecei a adquirir lá, tendo em vista que eu cheguei no momento da reserva indígena do Guarita que os indígenas estavam passando por uma mudança de dieta, sabe? E não era uma mudança de dieta saudável, vou dizer assim. Eles não tinham o hábito da escovação dos primórdios deles e realmente eles adquiriram uma dieta muito cariogênica. Então, era um processo de cárie rampante que tinha disseminado dentro da reserva. Então, a gente teve que fazer um trabalho lá. Eu pegava um odontomóvel, uma daquelas Topic, sabe? A gente ia para dentro da reserva indígena, então colocava a mangueira numa escola lá, ligava a luz, abria o consultório dentro dessa Topic, sim, e os índios começavam a chegar, entendeu? Eu fiz isso por 3 anos. E dentro dessa experiência, então, eu comecei me deparar com muitas patologias, fungos, enfim, cárie rampante, que era a maior patologia. Tive uma experiência legal daí também com cirurgia, daí ali. E aí eu fui procurar, depois de 3 anos, porque o primeiro ano dentro de uma reserva indígena você acha muito bom, o segundo ano você já pensa que não pode ser para sempre, entendeu? E o terceiro ano você já está um pouco cansado, porque o serviço mesmo é desgastante dentro de um odontomóvel, de uma equipe de saúde que vai para campo, entendeu? É desgastante, não tem jeito. Então, a partir daí, eu comecei a estudar um pouco o que, que eu ia fazer e me radiquei por uma questão familiar também, que eu tenho família na cidade de Juí, me radiquei em Juí,
e fui estudar estomatologia. Então, fui estudar estomatologia e radiologia. E desde 2010, então, eu tenho uma clínica em Ijuí que faz diagnóstico em relação à estomatologia, e depois comecei a trabalhar com halitose também. Em 2016, eu fui me aprofundar mais com relação à halitose, fui estudar um pouco mais o que eu poderia fazer para diagnosticar e tratar a patologia do mau hálito, né? E desde então eu tenho uma unidade em Porto Alegre, que é a Alit, e meu consultório em Juiz. Então me divido entre essas duas cidades. Agora já fazem 9 anos que eu me divido entre essas duas cidades. Basicamente, esse é o meu. A gente sempre fala que a apresentação é o pitch, né? Da gente. Basicamente, esse é a minha linha do tempo desses 25 anos aí que eu estou atuando. Mas que legal. Então, Marcelo, parabéns pela tua trajetória. Eu vou aproveitar para falar para os nossos ouvintes aqui que nós temos muito em comum, então. Eu me formei pela URGS, tá? Aqui em Porto Alegre mesmo, em 1996, tá? E eu tive essa vivência de vários ambientes, né, do serviço público. Eu já estive no Mato Grosso também na época, fazendo um estágio Legal. lá na odontologia. E tinham Sim. alguns indígenas também, tinha o pessoal do garimpo. E foi muito interessante essa experiência, né? A gente saía um pouco do consultório mesmo, né? E claro, foi na época da faculdade, mas igual a gente fica focado na clínica, né? No procedimento e na clínica. Sim. E aí depois também, estou na ortodontia agora e estou na estratégia de saúde da família, que agora é ESF, né? Então, Sim. isso é muito importante mesmo. E me diz uma coisa, agora nós estamos no mês de abril, estamos entrando no mês de maio, e eu não sei, Marcelo, se tu trabalha ou chega a atuar nos projetos do Maio Vermelho. Eu gostaria A gente, que tu falasse um pouquinho só para a gente estar começando assim a alertar, informar as pessoas o que é o Maio Vermelho, porque muita gente não sabe, né? As pessoas de fora, assim, né, não estão acostumadas com o termo. Né? Se tu puder falar um pouquinho, aí depois eu falo da minha experiência também. Legal. Bom, a região noroeste é uma região onde as pessoas, elas, é essencialmente agrícola, né? Então, aqui a gente tem um quadro de quase crônico, então, de lesões do lábio, as quelites actínicas, que a gente chama, que vão desde a fase inicial, uma leve displasia ali, até as fases mais agudas mesmo, carcinoma de espino celular de lábio, né? Então, o meu maio vermelho, que eu acho importante a gente, claro, conscientizar isso, o meu maio vermelho é o ano inteiro, entendeu? Hoje mesmo, eu Claro. estava atendendo um paciente, eu estava atendendo um paciente que ele teve uma lesão, ele teve uma lesão de glândula salivar submandibular, uma, não chegou a fazer um cialolito, ele chegou a fazer um pouco antes do cialolito, que é é uma pasta, é uma goma, onde você faz uma cialoletíase ali, uma infecção de glândula salivar. Ele me procurou na época por causa dessa infecção na glândula salivar, então a gente tratou, mas na época ele era um agricultor e eu já disse para ele, vamos começar a usar protetor labial aqui. Imagina, ele é agricultor, olho claro, entendeu? Tudo pega muito sol, entendeu? Então eu disse, vamos começar a usar protetor labial aqui, chapéu de aba larga, tudo isso. Ele voltou para fazer uma revisão hoje da glândula submandibular dele. Mas aí no final ele me perguntou ainda, e eu continuo usando protetor labial? Eu falei, olha só como melhorou o teu lábio, entendeu? Então a gente tem essa preocupação, né? A estomatologia ela tem essa preocupação de fazer essa parte preventiva, porque eu pego muito, no meu consultório, na minha clínica, eu não pego lesões malignas, né? A maioria é pré-maligna, entendeu? São lesões de glândula salivar, são lesões fúngicas, são lesões virais, entendeu? É muito difícil a gente chegar, um paciente já aconteceu de chegar um carcinoma espinocelular de assoalho de boca para mim ali, mas é muito difícil isso chegar num consultório de estomatologia, então a gente se preocupa sim, esse maio vermelho sempre com essa questão da prevenção, principalmente numa região agrícola como a nossa, que além agora de toda essa questão
do sol, da radiação solar, agora também a gente tem essa questão dos produtos químicos também, né? Que é aplicado muito produto químico, principalmente nessa monocultura que a gente vive aqui de trigo e soja. Então, é aplicado muito produto químico, então a gente também faz essas recomendações para os pacientes de cuidar de fazer o autoexame, sabe, de procurar manter sempre essa questão de prevenção em dia. Muito importante. Então, eu tenho participado aqui também, para falar para os ouvintes ali, nós temos participado aqui no município de Porto Alegre, junto com o Estado também, com a Secretaria Estadual da Saúde, e é um projeto que está alinhado ao Ministério da Saúde. Então, ele é todo baseado em evidências, né? Claro que o nosso foco para a população é a questão do público ali, né? Homens mais de 40 anos, qualquer coisa tu me corrige, e afetados pelo tabaco e álcool destilado, né? Que é o maior fator de risco, né? Digamos assim. Então, claro que é o ano todo que temos que estar alerta. Eu atendo em unidades básicas de saúde, unidades de saúde, né? Então, ali nós ficamos atentos, sim. Eu já tive bastante problemas de queixas principais ser, por exemplo, dor de garganta. Dor de garganta, não conseguir comer, a prótese está machucando. E um alerta, assim, é para os nossos idosos, assim, que muitas vezes usam prótese, que machucam, né? E a gente tem aquela ideia que não precisa mais ir no dentista, né? O problema é que quando a idade mexe... Isso, qual população ia te perguntar que tu mais atende, assim, faixa etária que tu mais atende? Eu acho que é 50 anos para cima, né? Isso, eu acho que os idosos, eles têm alguns componentes que vão fazendo com que as doenças vão se somatizando. O primeiro componente é que começa a ter uma dificuldade para higienizar, né? Você começa a ter uma dificuldade motora para higienizar já. Você já começa a ter dificuldades para remover a sua prótese. Então, é importante, então, que o cirurgião dentista vá entendendo esse processo do envelhecimento para poder entrar com algumas medidas antissépticas ali que ele possa fazer, desde enxaguantes, como irrigadores orais, enfim, escovas elétricas, muitas vezes indicadas, né? E aí, a primeira, vamos dizer assim, a condição motora. A segunda vai ser a condição sistêmica, que vai começando a tomar mais medicações, então. E todas essas medicações, elas podem fazer um efeito a nível de cavidade bucal, por exemplo, diminuição do fluxo salivar. Você vai ter uma diminuição do fluxo salivar quando você usa alguns medicamentos, como, por exemplo, ansiolíticos, como, por exemplo, antihipertensivos, entendeu? E aí você vai ter essa diminuição do fluxo salivar e aí você vai começar a ter aquele problema naquela prótese que a gente está falando. A prótese vai começar a ficar com menos deslizamento ali, a mucosa vai ficar mais seca. E aí você vai somatizando com outras doenças que podem acontecer. Vou te dar um exemplo de um problema que está acontecendo muito dentro da estomatologia. Quem é estomatologista sabe que é a síndrome de ardência bucal. É uma síndrome, né, que a gente realmente fica com dificuldade para tratar, porque a gente não sabe muitas vezes a causa, a gente vai por tentativa e erro, vai medicando, vai pedindo muitos exames, vai tentando descobrir, né, e essa síndrome, ela causa, muitas vezes, as pessoas não conseguem dormir, depois de um tempo que a boca fica ardente, entendeu? Então, várias coisas no passar da nossa cronologia, no passar da nossa idade, vão acontecendo que vão fazendo com que aquela cavidade bucal ali comece a ser realmente um incômodo para a pessoa. O que é o conselho que a gente dá para quem está fazendo essa fase do envelhecimento? O que está acontecendo hoje é que os pacientes estão envelhecendo com todos os dentes, muitos pacientes com 75 anos, 80 anos, estão com todos os dentes em boca e alguns ainda estão com todos os dentes e estão com implante ainda na boca, né? Então, o que a gente fala para essas pessoas? Que realmente as revisões têm que ser mais rápidas, você tem que fazer revisões no mínimo a cada 4 meses, 3 meses, né?
você tem que procurar alternativas para sua higienização. Se você não está com a sua motricidade melhor, você tem que procurar alternativas. Hoje existem enxaguantes, hoje existem irrigadores que você pode usar, né? E você tem que procurar profissionais que não queiram fazer, que queiram fazer realmente o que a gente chama de uma odontologia geriátrica, uma odontologia já paliativa, entendeu? Você tem que ir ali para aquele paciente, você não pode sentar um paciente de 85 anos numa cadeira e querer fazer um protocolo para ele, entendeu? Com todos os problemas que ele vai ter, problemas para higienização. Você tem que realmente entender que aquele momento daquele paciente, e a família também tem que estar, eu acho que junto nisso, para entender também que aquele paciente ele precisa de um cuidado específico para aquela idade. É o que a gente vem fazendo. Eu te digo o seguinte, eu tenho 25 anos de odontologia. Eu atendo pacientes aqui na cidade desde 2004. Então, eu tenho 20 anos de consultório aqui. Então, quer dizer que eu tenho pacientes que eu trato desde os 50 anos que agora eles estão com 70, desde os 60 anos que agora eles estão com 80, entendeu? Então, a gente vai tentando... assim, fazer uma odontologia específica para esse tipo de paciente. Entendeu? Acho muito importante isso. Excelente, Marcelo. Sabe que eu tenho feito umas assim, atualizações, assisto cursos de periodontia. E eu gosto muito dessa ideia, assim, da manutenção dos dentes. Porque o que a gente vê? Nós Também sou vemos totalmente a favor. Nós vemos a venda de protocolos e implantes como se fosse a salvação, né? Mas tá tendo muita periimplantite. Eu pego muito o paciente também que começou o tratamento de reabilitação, ou seja, com implante, prótese fixa, e não consegue terminar. Tem muitas pessoas que perderam o plano de saúde, que fizeram alguma parte pelo plano, daí não conseguiram pagar o particular depois. Franquias que fecham, clínicas que fecham, de um dia para o outro, fecharam, daí o consumidor, né, como chamam, fez um crediário ali e não consegue terminar o tratamento. Tenho visto muito disso. Antes, te confesso que eu não dava muita valorização assim para irrigador, escova elétrica, mas eu tenho escutado isso e nos cursos eles fazem que a população está mais longeva, né? Então a gente precisa desses recursos, porque a habilidade manual ela não é a mesma, né? Ao longo do tempo. Com certeza. E eu quero aproveitar, Marcelo, para te perguntar, desculpa te interromper, assim, ó, a halitose, tu chega a trabalhar com a periodontia ou é uma questão assim mais ampla? Queria que tu falasse um pouquinho. Pode ser? Bom, a litose, com certeza. Você está falando de protocolos, eu vou falar sobre a litose. A litose é periodontia pura, né? Eu trabalho muito com periodontia. Sim. A litose, a gente tem que entender que a litose, 95% dos casos do mau hálito são de origem bucal. É um grupo bacteriano anaeróbio, um grupo bacteriano que a gente sabe que vive em nichos da nossa boca que não existe oxigênio, que são responsáveis, além da litose, pela gengivite, pela doença periodontal. Então, esse grupo bacteriano anaeróbio, que a gente tem que ter em baixas concentrações na boca, a gente sempre vai ter, ele tem que ter em baixas concentrações para não produzir o que nós chamamos de componentes sulfurados voláteis. Os componentes que contêm enxofre na sua fórmula, que são os causadores do mau cheiro. Principalmente um gás específico que a gente trabalha muito, que é o sulfureto de hidrogênio. A fórmula dele é H2S. Então, são somente duas partículas de hidrogênio e uma partícula de enxofre. Então, esse gás, por ser um gás mais leve, ele consegue sair a 30 centímetros, então, numa conversa. E esse 30 centímetros dentro da litose, e a gente chama de limite cognitivo, que é o limite onde o nariz humano consegue detectar o mau cheiro. Então, a periodontia, ela tem que, o paciente com halitose, eu sempre digo, ele tem que estar preocupado com os detalhes, porque o que acontece com o meu paciente de mau hálito? Trato o mau hálito com esse método da cromatografia gasosa da respiração, que é este exame que a gente faz, eu trato com esse método há 10 anos agora, tá? Então, o paciente que chega para mim, muitas vezes ele já fez 2 endoscopias, ele já tirou as amígdalas e ele não conseguiu se livrar do mau hálito. Por quê? Porque faltou avisar para ele que o problema dele está na boca.
faltou o diagnóstico, entendeu? E o que a gente faz no nosso diagnóstico, principalmente o clínico? A gente, através de câmera intraoral, a gente, através de um diagnóstico clínico minucioso, a gente mostra para o paciente o que está acontecendo e por que está acontecendo aquele problema na boca dele. E o que é importante a gente mostrar para o paciente? Porque para você tratar a litose, não existe uma pílula mágica para você tratar o mau hálito, entendeu? Muitos pacientes que não têm um remédio para tomar, se perguntam. Não, infelizmente, se tivesse remédio para tomar, seria uma maravilha, né? Não tem remédio para tomar. Então, a gente tem que fazer com que o paciente faça também o seu tratamento em casa. Eu sempre comparo a litose com o diabetes, entendeu? Porque você tem que fazer a sua parte também. Você tem que manter os níveis de placa visível, lembra da nossa faculdade na URGS, eu tenho certeza que você ouviu muito falar isso com o pessoal da periodontia ali, que são maravilhosos, o nosso IPV, o nosso índice de placa visível, que hoje em dia nem é mais falado isso, né? O ICG, o ISG, o índice de sangramento gengival. A gente tem que mostrar para esses pacientes que o IPV dele está alto e que a gente tem que baixar. Então, eu sempre falo para o paciente que sofre de mau hálito que ele tem que se preocupar com os detalhes da boca dele, porque daí ele vai se livrar do problema. E principalmente, ele tem que entender o problema dele, porque aí sim ele vai conseguir se livrar do problema. Eu digo que ele vai conseguir se livrar do problema porque eu trato pacientes que estão com halitose a vida inteira, entendeu? 40 anos de mau hálito, por exemplo, tá? E que não tinham entendido ainda como é que era aquele mecanismo. Porque a halitose é muito legal, a halitose ela é um fenômeno químico e físico, né? É uma doença química e física. Ela é química quando? Ela é química quando a gente come a nossa dieta, as glicoproteínas, os aminoácidos da nossa dieta, e degrada aquilo e faz o gás, né? E ele é físico quando esse gás sai da boca, então, e as pessoas sentem um mau cheiro. E ela tem um componente também muito presente, que é o gosto ruim. De cada 10 pacientes que eu atendo, 8 estão com gosto ruim na boca. E por incrível que pareça, o gosto ruim é muito mais difícil de tratar do que o mau cheiro, entendeu? Porque o gosto ruim, ele demora muito mais para ser eliminado, meses, até 180 dias, eu sempre falo, tá? E você não tem uma mensuração para falar do gosto ruim da pessoa. Por exemplo, o mau cheiro, eu ainda consigo retirar 1 ml da máquina, da boca do paciente e injetar no cromatógrafo lá. Ou fazer um organoléptico, que eu faço também, que é a olfação, sabe? Cheirar o paciente, cheirar o hálito do paciente. Agora, o gosto ruim você não tem como mensurar. E aí você tem que trabalhar com o paciente se está diminuindo o gosto. E se tiver diminuindo o gosto, o mau cheiro vai estar sendo reduzido também. É importante salientar uma coisa, que quanto maior o mau hálito, mais fácil de tratar. Mau hálitos, halitoses, vamos dizer assim, de origem social, de caráter social, que a gente fala, né? Aquela litose que a pessoa entra dentro do elevador e as pessoas já começam a sentir, essa é uma litose muitas vezes mais fácil de tratar do que aquela litose de caráter íntimo, que é o familiar que sente, porque o mau hálito é menor, então você tem sulcos, algumas coisas, algumas anatomias dentro da boca do paciente que você tem que trabalhar com elas, entendeu? O paciente que tem muita litose já, então o problema está muitas vezes mais escancarado ali, você consegue trabalhar com mais facilidade. Sim, muitas vezes o paciente, né, eles procuram e perguntando se tem cárie, né? Ai, não tenho cárie. Não tenho... A cárie, no fim, é mais fácil até de tratar, né? Com certeza. Se fosse fácil assim. Eu tenho percebido muito, assim, problemas crônicos de bolsas, né? Porque tinha uma época, assim, que até eu confesso, assim, que eu não me preocupava tanto, até porque eu não sou periodontista, né? Mas aí depois, lendo um pouco mais e na vivência do dia a dia, o que eu percebo? Tem que sondar, tem que usar a sonda milimetrada, tem que ir lá, porque sempre acha. Isso aí quem procura acha. Muitas vezes tu nem sabe. E assim, tem muitos pacientes que chegam com um aparelho ortodôntico, sem manutenção. Vejo também. Então, no implante, prótese também. Então, a nova linha
que eu tô seguindo para mim, eu acho que eu não sei, eu acho que eu não tô errada, é que as pessoas têm que fazer a tal da revisão no dentista mais seguido. Ainda mais quem está em tratamento ortodôntico, né? Quem usa medicamento, que nem tu falou lá no início, medicamentos de uso crônico, o diabético, enfim, um exemplo. Com certeza, está mudando muita coisa com relação ao tempo de revisão, né? Os pacientes que sofrem de mau hálito, eles têm que fazer 3 revisões por ano, a cada 4 meses tem que fazer a revisão. E é importante que as pessoas, eu acho que as pessoas entendam e isso eu acho que não é muito passado né, pela mídia, pela indústria e por nós profissionais também, é que o enxaguante, ele sem a característica a característica dele é química apenas. Sim. Ele não faz uma remoção, ele não tem a característica mecânica. O enxaguante ele não remove a placa, entendeu? Ele vai atuar a nível de bactéria, então. Então aquele anaeróbio, pensa bem. Eu sempre falo para os pacientes, se você não abrir a sua gengiva com o fio dental antes de usar o enxaguante, aquele enxaguante ele vai bater ali na gengiva, ele não vai entrar lá e pegar o anaeróbio, entendeu? Que é o que tem que pegar. Porque no momento que você afasta ali o fio dental, com o fio dental, a sua gengiva ali, e faz a higienização do fio dental corretamente, que é para cima e para baixo no sulco gengival, entendeu? Sem correr ele, como a maioria das pessoas fazem. Então, ali você vai, primeiro, fez a abertura mecânica ali do que você tem que atingir. E aí sim, usar um enxaguante, que aí ele vai fazer efeito. Então, as pessoas confundem muitas vezes que é só usar o enxaguante, e não é usar o enxaguante. Aliás, tem muitos casos que a gente não precisa, o paciente não precisa mais, quem sofre de mau hálito, não precisa mais usar o enxaguante e também não precisa mais limpar a língua. Eu trato pacientes que eu recomendo que eles não limpem a língua, entendeu? A gente define a língua em 5 padrões de saburra lingual, que vai desde pouca saburra até muita saburra, entendeu? E tem alguns casos que a gente recomenda que o paciente não vai precisar limpar a língua, que o padrão de saburra dele não é alto e vai terminar com o problema, e está acontecendo. Agora, a gente não abre mão de quem sofre do problema de mau hálito, aí fica a dica, à noite, antes de dormir, é a sua principal higienização. 70% do teu fluxo salivar está caindo quando você vai dormir. Senão você morreria afogado. Entendeu? É nesse momento que esse grupo bacteriano vai se organizar. Pouca saliva. E é nesse momento que você tem que desorganizar ele. Então, antes de dormir, é a higienização principal que a gente tem que ter. Com fio dental e com escovação. Porque se você fizer isso, você vai ver gradativamente que aquela tua halitose matinal vai cada vez mais diminuir. E tem gente que vai acordar sem halitose matinal com o passar do tempo. Marcelo, muito bom saber da tua vivência, assim, do teu cotidiano aí de trabalho, bem bacana. E claro que a gente sabe, né, que o mais importante na odontologia e nas áreas da saúde, enfim, nossa vida, né, é o humano. É a humanização, né? É aquele contato, o atendimento aos pacientes, aos clientes em geral. Mas a gente vê cada vez mais o uso da tecnologia chegando agora. E como é que tu vê isso, Marcelo? Eu vi que tu andou aqui em Porto Alegre, no South Summit. Quer contar um pouquinho para nós aí da tua experiência? Com certeza. A tecnologia, ela já chegou na odontologia, mas a tendência é que nos próximos anos, todo profissional da odontologia, já estamos trabalhando com inteligência artificial no nosso consultório, e não sabemos muitas vezes, né? Mas nos próximos anos, todo profissional da odontologia ele vai ter acesso a algum dispositivo que vai lhe ajudar em algum tipo de diagnóstico. A gente trabalha num dispositivo, a gente está desenvolvendo já desde 2017 um dispositivo onde a gente quer fazer o diagnóstico do mau hálito através de uma foto da língua a partir de um smartphone ou de uma câmera intraoral. O que aconteceu? Como é que a gente chegou a essa conclusão? Em 2017, a gente teve o que nós chamamos de paciente-fonte, que é aquele paciente onde a gente começou a fazer um tratamento, ele estava com uma língua de uma cor, e naquele momento a gente mensurou aquela cor daquela língua com uma quantidade X de enxofre que ele tinha.
E nós começamos a fazer o tratamento nele, e demorou 10 meses esse tratamento, e durante esse período a gente foi fazendo novas fotos da língua e novas cromatografias, e com diferentes concentrações de enxofre, e essas concentrações diminuindo. Então, a partir desse paciente-fonte, a gente disse, bom, aqui nós temos um caso que a gente pode, de repente, buscar fazer uma inteligência artificial a partir de cromatografias, de análise de enxofre e de fotos da língua. Claro, com uma anamnese já desse paciente também, que são mais dados, e um exame clínico também. Então, em 2018, a gente procurou a Criatec, que é uma incubadora da Universidade do Noroeste do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e fomos incubados ali na Criatec, então, no Centro de Tecnologia, para começar a desenvolver essa ferramenta, entendeu? E aí, muita mentoria, muitos professores, muitos mentores, pessoas que nos ajudam, são muitas pessoas que ajudam, o que a gente chama de CIB, é a sigla de CYB, que é Check Your Breath, que é cheque sua respiração. Então, a gente trabalhou com a Criatec até esse ano, a gente foi incubado ali até esse ano, nós ficamos 8 anos dentro da Unigi trabalhando, e agora a gente está incubado na PUC, no Tecnopuc ali, onde a gente já pensa agora a gente já está conversando com o pessoal da ciência de dados daí agora, né, para começar a desenvolver, então, essa ferramenta já com uma inteligência, com um algoritmo já mesmo. A gente também já está com contato com o pessoal da odontologia, do SUS também, para a gente começar a fase de testes, né? E, enfim, não é algo, é como eu sempre digo para todas as inteligências artificiais que estão aí no mercado que já fazem diagnóstico. Nenhuma tem a verdade absoluta. Mas agora imagina, num lugar remoto, onde você não tem um cromatógrafo, onde você não tem um dentista especializado, que você pode realmente abrir uma ferramenta ali, um aplicativo ou um site, fazer uma foto da língua e vir uma resposta para você, ó, os níveis, pelo que a gente viu aqui, na sua língua, os níveis de enxofre podem estar acima do limite cognitivo. Aconselhamos você a procurar um profissional. Isso é o que vai acontecer com todas as inteligências artificiais que fazem o diagnóstico. Elas não vão ser uma verdade absoluta, mas vão ser uma ferramenta que vão ajudar os profissionais e as pessoas que sofrem do problema. A gente não pode esquecer, Janaína, que no mundo tem 200 milhões de pessoas que sofrem de halitofobia, que é o medo de ter mau hálito, entendeu? E a gente tem o nosso site, você pode colocar aí, é o testeseuhalito.com.br, onde a gente já recebe imagens e os dados que a gente pede alguns outros dados que a pessoa tem que mandar para nós ali, é só entrar no site, entendeu? Então, essas pessoas que mandam para a gente isso, são muitas vezes halitofóbicos, entendeu? Pessoas que estão naquela paranoia de ter mau hálito. Então, é uma ferramenta que a gente está trabalhando, a gente acredita muito nela, porque a gente tem ciência por trás, né? São inúmeros artigos que falam da saburra lingual com relação à halitose, se você der um Google aí, saburra lingual e halitose, é o que mais vai ter de artigo, e a gente tem o que hoje? A gente tem 800 pacientes feitos esse procedimento, mais de 5 mil fotos da língua, mais de 5 mil cromatografias, entendeu? A gente tem um banco de dados robusto já, e agora a partir do segundo semestre, a gente quer começar a trabalhar esse banco de dados junto com a ciência de dados ali do Tecnopuc. Ah, que legal, Marcelo. E me diz uma coisa, tu chegou a ter um stand ali no South Summit? Como é que foi que Não, não, funcionou, assim? não, não, não. Não, como eu estou incubado na Tecnopuc, eu fui pelo Tecnopuc, ali visitei muitos stands, muita coisa legal, muita coisa legal, muita coisa nova que está surgindo, muita coisa na área da ciência, da ciência de dados, tinha um stand de teleconsulta lá, de medicina, muito interessante, enfim, foi a primeira vez que eu fui, né, lá para participar, achei interessante. Eu fui com um amigo que ele tem um aplicativo que se chama Cuidados Conecta. É um aplicativo que faz a conexão do cuidador com o idoso em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente acaba fazendo essa rede de contatos, né, que é importante.
dentro do que a gente está trabalhando, que é buscar essa tecnologia. É muito difícil trabalhar quando a gente fala de inteligência artificial no Brasil, é muito difícil. Por que a gente não tem as nossas IAs? Por que a gente não tem a nossa rede de IA? Porque a gente não tem profissionais qualificados ainda, muitos profissionais qualificados. Agora eu conversei com o professor Daniel da PUC, e ele que criou o curso de ciência de dados da PUC, que é interessantíssimo o curso, é uma maravilha, entendeu? Por quê? Porque pela falta de profissionais que a gente tem nessa área, né? E também, o que a gente tem que entender, Janaína, é o seguinte, a nossa categoria, a medicina, a odontologia, ela não pode querer ir pro macro. A gente tem que olhar para o microscópio mesmo, entendeu? A gente tem que entender o que nós somos. Nós somos um grande bioma aqui, milhares de bactérias, milhares de dados que estão escondidos aqui que a gente ainda nem descobriu, entendeu? Então, para isso, a gente tem que se preocupar com ciência ainda e não querer ter essa formação muitas vezes leiga que a gente está tendo, que a gente está vendo por aí, né? É uma formação leiga aí que preocupa muitas vezes para onde esse profissional vai ir, porque em um momento ele vai ter que dar uma explicação para o seu paciente, entendeu? Por que está acontecendo isso? E às vezes ele não vai ter essa pergunta no macro, ele vai ter a pergunta quando ele for lá ler um artigo, quando ele for lá entender um pouco de microbiologia, um pouco de histologia, um pouco de química também. Não, uma outra hora a gente fala sobre a questão do ensino ali na odontologia, né? Esses cursos de relâmpago, de curta duração. Mas me diz uma coisa, lá no Summit, Summit, tu viu alguma coisa, alguma instituição da Odonto, conselho ou sindicato? Quem sabe para o próximo ano pensar em alguma coisa, até tua clínica lá, de repente, apresentar, né? Eu vi, em relação à odontologia, eu não vi nada, eu vi em relação mais à medicina mesmo, entendeu? Tinha vários hospitais lá, né, que expondo até, né, mas com relação à odontologia, eu não vi nada, não. Claro que é bom a gente ter... não, perdão, uma startup lá, e não estava expondo, mas estava apresentando a empresa deles relacionada à radiologia. Mas eu não foi no dia que eu estava, foi na quinta-feira, eu estava na sexta. Então mas ela não estava expondo, ela foi lá e apresentou o pitch, que se chama dentro desse meio de startup aí, é a apresentação, é um pitch de 3 a 10 minutos que a gente tem que apresentar. Enfim, não tinha ninguém, mas claro que a gente pensa muito nisso, né? Mas só para tu ter uma ideia, quando eu trouxe a cromatografia aqui em 2016, em Porto Alegre eu acho que foi o primeiro cromatógrafo que teve em Porto Alegre, entendeu? Existiu até um certo incômodo por parte de alguns profissionais de não entender a cromatografia, entendeu? E às vezes a gente não entende pela nossa própria ignorância. Porque eu quero te explicar uma coisa. A cromatografia o cromatógrafo é um equipamento japonês que ele está a primeira geração dele foi em 2002, a segunda geração foi em 2012. E aí ele está indo para uma terceira geração que evoluiu muito agora a análise de gases depois da pandemia. Então, ele faz um fenômeno químico e físico no momento que você injeta o ar dentro da máquina. Químico, porque explode uma ampola de óxido de índio dentro da máquina, e físico, porque ele vai fazer uma diferença de potencial de elétrons, onde eu vou explicar rapidinho que carbono tem 6 elétrons, hidrogênio tem 1 e enxofre tem 16. Então, a máquina vai entender que quanto mais elétrons tiver na amostra, mais enxofre tem. É daí que se sai o resultado. Então, você imagina um profissional que é leigo, que olha só para o macro, que ele nunca viu uma tabela periódica, que ele não sabe nem quantos elétrons tem um componente sulfurado volátil, não sabe nem a carga, a massa de um gás, entendeu? Esse profissional, é claro que ele vai, muitas vezes, torcer o nariz para a tecnologia. E eu acho que isso talvez a gente tenha que mudar nos próximos anos. A gente tem que trazer os profissionais da odontologia mais para a ciência novamente, entendeu? Porque o que a gente vê hoje? É muito protocolo,
é muita lente de contato, é muita harmonização orofacial, e muitas vezes isso sem muita ciência ali envolvida, né? Será que aquele cara dá para fazer um protocolo mesmo? Será que aquele cara dá para fazer uma reabilitação, entendeu? Ou vamos vender, entendeu? Então, eu penso que a odontologia ela tem que voltar um pouco mais para a bancada de pesquisa e ensino mesmo, tem que se preocupar mais com a base, porque senão a gente vai correr o risco de se tornar um profissional algo mais parecido com mecânico, uma coisa mais mecânica, sem muita explicação por que estamos fazendo aquilo para o paciente, né? Sim. Falta hoje muito a questão os próprios estudantes que estão se formando, muitos querem trabalhar só com a estética agora. É a sociedade que está, né, valorizando essa questão da estética e falta realmente a base ali. Eu noto que falta claro, a gente tem nossas especialidades ali, né, mas o generalista, aquele dentista que resolve, que olha para o paciente, cada paciente é diferente, cada pessoa, né, tem sua singularidade. Não pode ter um protocolo e protocolos como receita de bolo, né, para todos os pacientes. Mas muito bom. Os tratamentos são parecidos, mas eles são parecidos, mas não são os mesmos para todos os pacientes. A gente sabe muito bem disso, né? Sim, tem até agora uma atualização da vigilância sanitária, onde alguns profissionais estão pedindo autorização para o consultório odontológico não precisar ter o compressor. Porque não quer fazer procedimentos, quer escolher fazer só estética, entende? Eu já sou um pouco antiga, né? Eu acho que o dentista tem que ter lá os seus equipamentos, né? Me parece que são dois fatores aí com relação à estética, né? Primeiro, porque o latino, por uma característica sua, ele é o ser humano mais preocupado com essa questão estética, né? E a segunda, que se vende uma falsa ilusão que fazer estética, harmonização orofacial é mais fácil, entendeu? Do que você, por exemplo, fazer uma endo de molar, né? Me parece que se vende isso e muitos profissionais estão acreditando nisso, né? Mas é claro, a gente não pode também generalizar. Existem muitos profissionais, ótimos profissionais, Sim. que fazem harmonização muito bem feito mesmo, que eu tenho acompanhado. Isso. A gente não pode generalizar também. Eu me preocupo que a gente vai falar do ensino, a gente tem que falar antes do aluno, eu acho que do professor. Porque o que acontece hoje é daquele estudante, ele se forma, aí ele vai fazer mestrado, porque hoje é muito fácil fazer um mestrado, ele vai fazer um doutorado, porque hoje também é muito fácil fazer um doutorado, e aí ele vira professor e vai dar aula, entendeu? E muitas vezes essa formação aí que ele está tendo ainda é deficiente para aquele aluno que ele tá ensinando, entendeu? Então, me parece que deveria ter, eu acho que fica uma dica aí, uma certa residência, vamos dizer assim, uma comprovação, uma residência, de repente, na saúde pública, que seria maravilhoso, entendeu? Sim. Daquele dentista mesmo sentado na cadeira, o dentista raiz que você está falando aí, né? Aquele dentista que sabe fazer uma abertura, daquele dentista que sabe atender uma urgência, daquele dentista que sabe, enfim, trabalhar em condições muitas vezes que não são as melhores, entendeu? Atuar na ponta, né? Ter a experiência de ter atuado na ponta em alguns espaços. E isso, como é que você vai levar uma experiência dessas dentro de uma universidade para um dentista se você nunca teve? Entendeu? Então, me parece isso, que tem coisas que tem que mudar, e eu acho que antes de mudar a mentalidade do acadêmico, a gente tem que mudar a mentalidade de quem ensina. Eu tenho me deparado com algumas surpresas aí. Mas, doutor Marcelo Saldanha, então, eu quero lhe agradecer, assim, por esse bate-papo de hoje. Né? Nós vamos deixar aqui a nossa conversa nas redes sociais, depois vamos colocar ali o teu site também, ali direitinho. E muito obrigada, e vamos nos encontrar mais vezes, né? Para fazer o nosso podcast, falar mais bastante sobre ciência, sobre a educação, o ensino, a odontologia.
Vamos falar sobre o sindicalismo, participação do dentista nos conselhos. Olha, tem muito assunto aí, né? Claro, com certeza. Primeiro, eu queria agradecer o espaço, tá? Te parabenizar por essa iniciativa aí, te parabenizar pela teu movimento político aí, você sempre engajado, sempre tentando Sim, as coisas, aquela coisa da visão sonhadora da odontologia que a gente sempre tem, que a gente sempre ama essa profissão, né? sim. E, claro que sim, participar nas próximas vezes, por que não falar um pouco sobre política odontológica, né? Isso Que é tão mesmo. bom também. É que temos que E falar com mesmo. certeza, É. Então com tá, muito certeza. obrigada, doutor Marcelo. Um abraço a todos.